Olá a todos que nos acompanham no Brasil e no mundo. Somos uma geração privilegiada, né? Poderemos ver esses eventos, tais como a ascensão do anticristo ao poder. Muitos estão dizendo que este ano, né, o anticristo ele pode ser apresentado, né, ao mundo em 14 de maio pelo Papa Francisco, né? Bom, pessoal, os 3 anos e meio de falsa paz começam esse ano em maio. Em novembro de 2023 eles acabam, né? E aí de novembro de 2023, né, até 2027 será os 3 anos e meio de guerras, grande tribulação, perseguição, uma forma mais assim severa, digamos. Estamos vendo a agenda da ONU 2030 que quer chipar todas as pessoas, né, até 2030. Temos aí a inteligência artificial roubando emprego de milhares de pessoas em todo o mundo. Muitos empregos que pessoas executavam determinadas funções hoje são robôs, são máquinas que executam, e assim o desemprego está aumentando em todo o mundo. O acordo de paz feito pelo Donald Trump e seu genro foi rejeitado, mas dizem que o acordo de paz que Emmanuel Macron apresentar tem uma possibilidade, né, dele ser aceito, né? Então estamos aí no iminente arrebatamento. Ele poderia acontecer a qualquer momento, né? Por exemplo, se o arrebatamento acontecer após os 3 anos e meio de falsa paz, ou seja, novembro de 2023, ou ele acontecer em 2027, após os 7 anos do governo do anticristo, caso esse governo comece esse ano. Ou seja, pessoal, até 2030 muitas coisas vão acontecer e temos que estar atentos a isto. Os sinais estão acontecendo no céu, eclipses solares, eclipses lunares, fome, peste, esse coronavírus aí. Durante esses últimos anos tem surgido muitas doenças, muitas enfermidades, né? Muita fome, principalmente no continente africano, outras partes do mundo também. Muitos lugares dos cristãos estão sendo mortos por amor ao evangelho, principalmente no Oriente Médio, ali em alguns países da África, na Ásia. Os países também, o evangelho não tem sido fácil, como na Bolívia, como na Venezuela, como na China, né? Parte da Europa, digamos assim, né? Então Jesus está voltando todos os dias para as pessoas que estão partindo desse mundo. Os que estão preparados estão indo com ele, e os que estão fora do padrão celestial, que não estão preparados, estão descendo um abismo. Então o arrebatamento coletivo que Jesus vai buscar a igreja dele, todos que estiverem vivos serão arrebatados, né? E os que não tiver vão ficar. Então, independentemente se esse arrebatamento acontecer até 2030, nós temos que estar preparados todos os dias, porque não sabemos o dia e a hora. Podemos prever pelos acontecimentos, as profecias estão sendo se cumpridas debaixo dos nossos olhos. O que eu recomendo a todos, né? Todos nós temos que seguir a Escritura Sagrada, Manual da Vida, Bíblia Sagrada, né? Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós temos que santificar.
Apocalipse 22, versículo 11 e 12. Fala que quem é santo se santifique mais, quem é sujo se suje mais. Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, está escrito: e tudo que se tem ouvido a suma é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, sejam más. Então, as minhas obras e as suas obras têm que ser boas obras. Se no passado plantamos más sementes, colhemos alguns frutos maus já da planta do passado, e está colhendo outros no presente momento, mas deixou de plantar sementes ruins, passou a plantar sementes boas pós ter aceitado a Cristo. Então Romanos 13:8 fala que não devemos dever coisa alguma a não ser o amor, né? Que aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Em Gálatas 5:14 fala que toda a lei se resume a uma só palavra, nesta: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, em Gálatas 5, versículo 22 e 23, fala sobre os 9 frutos do Espírito. Esses 9 frutos do Espírito têm que fazer parte de todas as pessoas que aceitou a Jesus. E todas as pessoas que aceitou a Jesus nasceram de novo, têm os 9 frutos do Espírito na sua vida. Então, não há tempo mais para fazermos muitas coisas. O tempo que estamos vivendo é tempo de arrependimento, né? De todos se consertar perante Deus. E não brincar de servi-lo, porque pode custar muito caro isto. Todos nós temos que ter em mente que Deus é amor, Deus é fogo consumidor e Deus é justiça. Então, de 1 João 2,6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ou seja, todos que se dizem estar em Jesus, como ele andou? Ele perdoou, ele curou, ele orou no monte, né? Recomendo as pessoas orarem no seu quarto, todos que puderem orar no monte. Vai sempre com propósito diante de Deus, não vai por ir, não recomendo ninguém ir para o monte ir só para ir mesmo. É com propósito, né? Deus tocar no seu coração para ir no monte, fazer determinada campanha, interceder por determinada pessoa, né? Você vai. Então recomendo todos vocês a vigiarem cada dia, ler a Bíblia, estudá-la, louvar os louvores antigos espirituais que edificam a sua alma. Os atuais tem cantora da Arlete, tem cantora da Braga, que eu recomendo. São os louvores da harpa cristã aí. Você pode baixar a Bíblia no Google Play ou no App Store e ler no seu celular quando você estiver fora da sua casa, quando você não tiver com a sua Bíblia física, né? É importante ter a Bíblia física em casa, a harpa cristã também. É importante você estar doutrinando seu corpo, que o homem e a mulher não podem se vestir de qualquer maneira, né? Então tem as igrejas aí, Arca de Deus dos Últimos Dias, tem muitos canais no YouTube, você pode se inscrever neles. Tem um canal Unção Profética, tem um canal Bispo Paulo Gelo de Unção Apostólica, tem um canal Igreja Aliança Renovada, tem um canal Igreja Santidade e Arrependimento, tem um canal Igreja Ministerial Deus é Bom, Missionário Rodrigo Cruz, Pastor Rodrigo Cruz, Profeta Delcimar, Pastor Delcimar, Pastor Mike, né? Tem outro canal meu, Joelson Nascimento, né? Então, pessoal, tem um canal Pedro Leite, que é pastor, né? Ou seja, é só nós fazemos aquilo que devemos fazer, ser luz do mundo, ser sal da terra. Marcos 16, 15 em diante, versículo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar os que creem, em meu nome expulsarão demônios, se alguma coisa motivo os beberem não os fará mal. Então, dever de toda pessoa que se diz servir a Deus é pregar o evangelho a todas as pessoas, queira elas aceitar ou não, faça a sua parte. Temos que fazer a nossa parte todos os dias, né? Temos que fazer discípulos. Então muitas pessoas não vai dar tempo de se batizar, elas aceitou a Jesus no leito. Deus usou servo dele, servas dele, para ir lá determinado local que a pessoa está morrendo, pregar para ela, e ela que aceitar está sendo salva. Deus envia seus servos e suas servas em hospitais, em clínicas,
e lugares, né, como casa particular, né, onde tem alguém antes, quase à beira da morte, né, nos últimos horas de sua vida, Deus envia seus servos e suas servas e prega para aquelas pessoas. Algumas aceitam, bem-aventurados são estes, e morre, cremos que vai morar no céu. Agora, os que dão tempo de se batizar, é importante se batizar nas águas, é importante participar da Santa Ceia, além de ter uma vida de oração, de jejum, de vigilância, de leitura da palavra, de estudo dela, de frequência nas congregações, né, nos cultos de oração, culto de ensino, os que tiver, os cultos de libertação, culto da família, né? Então é importante nós congregarmos. Não deixei de congregar-vos, como é costume de alguns, né? Então, procure congregar numa igreja que ensina a verdade. As igrejas da teologia da prosperidade, igrejas liberais, estão espalhadas aí por todo o mundo e ensina só bênçãos materiais e curas, mas não ensina a cura da alma, não ensina o varão se vestir da forma correta, não ensina a varoa se vestir da forma correta. Deixa as pessoas, digamos que de uma forma relaxada e sem doutrinar as pessoas. Isso é grave, porque isso leva a uma condenação de muitos. Muitos falam que Deus não se preocupa com a nossa roupa, que Deus só quer o coração. Deus não vai arrebatar só o coração das pessoas que estiverem preparadas quando Ele vier o Filho dele para buscar a igreja dele. Ele vai buscar a pessoa por completo. Então, se a pessoa tiver de qualquer maneira, pode ter certeza que ela não vai subir. Então, não é de qualquer forma que temos que estar na presença de Deus. Tem que ser tudo com decência e ordem. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16, né? Fala sobre o homem espiritual, fala sobre o homem natural. O homem natural só compreende as coisas naturais. O espiritual compreende as naturais e compreende as espirituais. Então, essa mensagem é para nós refletirmos que temos que examinar nós mesmos todos os dias, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, corrigir nossas falhas perante Deus e os homens, procurar pagar nossas contas em dia, não ter ódio, rancor, mágoa de ninguém. Ter em mente sempre uma coisa, Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, Mateus 22, versículo 36 a 40, Mateus 7, versículo 13 ao 23, Gálatas 5, versículo 19 ao 25, Gálatas 6, versículo 7 e 8, Oséias 4, 6, Sofonias 1, 8, Deuteronômio 22, 5, Apocalipse 21, versículo 7 e 8, Apocalipse 22, versículo 11 ao 15, 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 6, 2 Timóteo, né? Todo o capítulo, né? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, Efésios 5, 5, né? Romanos 1, versículo 18 a 32, Isaías capítulo 3, versículo 16 ao 24, Ezequiel capítulo 7, versículo 19 ao 21, né? Isaías 1, versículo 18 ao 20, e sempre ter em mente uma coisa: Deus é onisciente, onipresente, onipotente, está vendo todos ao mesmo tempo, ninguém consegue enganá-lo. Tudo que os homens e as mulheres fazem na terra está sendo anotado pelos anjos no livro das obras. O meu nome e o seu nome precisam estar no livro da vida eterna e não no livro da morte eterna. Para ele estar no livro da vida eterna, precisamos estar andando de acordo com o que a palavra de Deus orienta, a Bíblia Sagrada, Manual da Vida. Deus abençoe você e sua família, que a paz de Cristo possa estar em vossos corações.